Olá pessoal, como estão todos vocês? Espero encontrá-los bem. Excelente tarde de domingo. Amados, estou fazendo umas lives com relação ao pecado. E isso eu tenho mencionado, e assim é verdade, existem coisas abrangentes referente ao pecado, situações falsos. A gente sabe que o que é uma heresia é o falso evangelho. É uma doutrina errada do evangelho. Eles ensinam, eles pregam, eles declaram, até nas ruas ou nos seus templos, o falso, o herege. Ele acredita, ele crê nos falsos ensinamentos. Isso tudo explica a Bíblia. Então, vai ser mencionado aqui os versículos comprovando que são falsas doutrinas. É um falso evangelho. E na palavra do Senhor está escrito assim, que haveria falsos mestres, falsas doutrinas, ensinos errados, e que nós deveríamos estar sóbrios, vigilantes, porque iam tentar enganar até os próprios cristãos. Então, dentre esse contexto de heresia, nós temos alguns grupos de pensamentos, de lideranças. Eles são subordinados a líderes, a seitas. E aqui é mencionado o antinomianismo, audianismo, antropoformismo, nomeado pelo líder de seita Áudios ou Aldeus, um sírio que viveu no século, me parece que 6 aqui. Novacionismo foi um movimento durante o cristianismo primitivo formado pelos seguidores novacianos. Tem também o donatismo, nomeado pelo cristão Berbere Donato de Casaníbra. Nós temos o exemplo também da igreja, tudo que é relacionado à heresia nós vamos mencionar. Eu vou falar aqui e o Espírito Santo me mostra. Os adventistas, eles seguem aos escritos de uma senhora chamada Ellen G. White. Ela não tem a mesma autoridade que a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas ela fica declarando para os seus grupos, né? Eles creem. Ela diz que crê na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam crer, né? Que participam dessa falsa doutrina, que lá estão com eles e assim creem nessa regra que essa mulher estabeleceu, que não podem fazer nada no sábado. A palavra do Senhor diz, assim o Senhor disse, poderia uma ovelha ou um boi cair num buraco e a pessoa não salvar só porque é dia de sábado? Ele disse, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Jesus, muitos milagres e aleluia, glória a Deus, ele operou no sábado. Diversos milagres, nós sabemos. Isso é tudo bíblico. Está na Bíblia. E essa Ellen White, ela declara regras exteriores que não explicam mais aos cristãos. Nós vivemos pela graça. O Senhor nada anula o sacrifício que o Senhor pagou alto preço na cruz por nós. E isso tudo para nos salvar. Levou sobre si, como está escrito em Isaías 53, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades
e transgressões, doenças, culpa, todo tipo de mazela da humanidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, sofrimentos, nós somos salvos, somos sarados e salvos. Então o Senhor perdoa nossos pecados e muda o nosso interior. Ninguém é julgado pelo dia de descanso, seja ele sábado ou domingo. Nós podemos ler o versículo comprovação da Bíblia em Efésios 2, 8, 9, que Deus ele muda o nosso interior, perdoa os nossos pecados e muda o nosso interior. E também o capítulo e versículo de Colossenses 2, 16 e 17. Nada e ninguém, nem doutrina alguma, apaga o sacrifício que o Senhor fez por nós. Na cruz, nós vivemos pela graça. E eu estou procurando o versículo para ler. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, aleluia, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseado em visões que estão cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então, amados, tudo que é mencionado aqui é testificado pela Bíblia. Aleluia, pelas Escrituras. Lendo agora Éfesos 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura da sua criação, em Cristo Jesus. Nós devemos ter boas obras, mas nós sabemos que somos salvos pelo sacrifício que o Senhor concedeu na cruz, nos dando posse da graça. Então aqui nós temos um relato, um esboço sobre esse tema de heresia. Desde o tempo dos apóstolos, a igreja enfrenta muitas heresias, doutrina falsa, que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Advertência contra falsas doutrinas. Quando eu estava de viagem, isso é o apóstolo Paulo, exortando a igreja, através do servo Timóteo. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, temos a constatação, a convicção que não convém essa doutrina que eles pregam. Os adventistas acreditam na Bíblia e acreditam também na regra estabelecida por essa Ellen G. White. Obedecem a algumas regras cerimoniais do Antigo Testamento, como, por exemplo, guardar fielmente o sábado. E deve ter outras coisas mais, distorcidas.
todos os outros crentes vão morar na terra. Isso aqui é um pensamento errôneo que eu vou ler aqui, ó. Heresias é uma doutrina de linha de pensamento contrária, totalmente diferente do credo do sistema, um ou mais credos religiosos que se pressupõe sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. Podemos dar exemplos, os adventistas, né, que o fato principal aí que a divergência do verdadeiro evangelho é que eles continuam pregando que a pessoa deve ficar presa ao Antigo Testamento com guardar o sábado. A palavra heresia também pode referir-se a qualquer deturpação de sistema filosófico instituído, ideologias políticas, paradigmas, movimento artístico ou outros. A quem funda uma heresia dá-se o nome de heresiarca. Sob determinado ponto de vista de acompanhar uma formulação de George Duby, herético, tornou-se tal por decisão das autoridades ortodoxas. Ele é, antes de tudo, um herético aos olhos dos outros. Tudo que vem do ponto de vista de alguém está contra a palavra de Deus. Quando eu estava fazendo isso aqui, amados, no esboço não tinha, mas o Espírito Santo me revelou. A palavra do Senhor tem até um provérbio que diz que nós não devemos ir, ou seja, se basear nos nosso próprio entendimento. Então, tudo que mostra, a doutrina que mostra que é o ponto de vista dele, é contra a palavra de Deus. Jesus, a confiança nós devemos colocar no Senhor. Como está escrito em Jeremias 17:7. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E o Senhor diz que maldito é o homem que põe a sua confiança no seu braço, faz do seu braço sua carne. Não é? Temos que confiar no Senhor, cuja esperança, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, não é no próprio entendimento. As testemunhas de Jeová, por exemplo, negam que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é o primeiro da criação de Deus. Não acreditam que Jesus ressuscitou com um corpo físico. Também ensinam que apenas 144 mil pessoas vão morar no céu. As demais vão ficar na terra. Outro exemplo, os católicos, que é chamados marianos, são muito influentes na Igreja Católica. Eles colocam Maria como se Maria tivesse o mesmo nível de Jesus. Acham que ela é intercessora, medianeira, e nós sabemos que em 1 Timóteo 2, 5, 6, na Bíblia, está estabelecido pelo Senhor, e foi assim estabelecido, está escrito, só há um único Deus, um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual entregou sua vida por nós, né, em redenção por todos, e servirá de testemunho no tempo devido. Então eles acreditam que Maria nasceu sem pecado e permaneceu virgem. E não é verdade, nós sabemos que Maria, ela realmente era uma mulher, uma moça pura, virgem, imaculada. Deus achou virtude nela. Ela foi escolhida. Nós temos que todos nós termos essa convicção e passar para as pessoas que nós cremos que ela é e sempre será mãe de Jesus. Só que Deus não estabeleceu que ninguém se curvasse a ela por ser mãe de Jesus. Nós temos que
reconhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, pagando um alto preço, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao Pai e enviou um Consolador, e esse Consolador é o próprio Espírito dele, é Deus, é uma pessoa. E Maria, a participação de Maria foi que nela fosse gerado o Espírito, através do Espírito Santo, o Filho de Deus. E assim foi. Mas depois que ela deu à luz, ela teve outros filhos. Ela coabitou com o noivo dela, que passou a ser o esposo dela. Maria não morreu virgem. E Maria não subiu aos céus e não deixou de morrer. Maria também morreu. Ela, aí diz assim, ó, para os marianos, chamamos, muita gente chama assim, porque eles só creem em Maria. Então, ficaram chamados de mariano, porque eles não creem que existe um Salvador. Eles sabem toda a trajetória do Senhor, mas eles ficam nessa tradição de se apegar a dizer que Maria que é a intercessora. Maria não é intercessora. O único intercessor, e é o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que veio, que cumpriu o propósito, pagou um alto preço, foi zombado, escarnecido, sofreu até a morte, morte de cruz, e morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e enviou o seu Filho amado. Aliás, enviou o seu Espírito para ficar conosco e passar a mensagem para cada um de nós. Ele habita em nós. Nós temos o nosso corpo em Cristo, é o templo do Espírito Santo. Então, para eles, o sofrimento de Maria foi igual ao de Jesus, ou parecido, como se fosse o sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3, 23, 24. Maria não foi exceção. Apenas Jesus não pecou porque ele é Deus. Também não tem como acreditar que Maria sempre foi virgem. Mateus 13, 55 a 56. Capítulo 13 de Mateus, do versículo 55 ao 56. Nem que Maria subiu viva para o céu. Apenas Jesus levou os nossos pecados. Apenas Jesus nos salva. Apenas Jesus intercede por nós. 1 Timóteo 2, 5, 6, como foi mencionado aqui. Só há um único Deus e um único Senhor, o verdadeiro, e um único mediador entre Deus e os homens, que entregou a sua própria vida por todos, mas nem todos o receberam, nem todos o receberão, e ele virá, né, e servirá de testemunho, servirá no tempo oportuno. Aí tem mencionado aqui também Atos dos Apóstolos 4, 12, 1 Timóteo, esse aqui já tem escrito, o 2, 5, 6, 1 Timóteo 4, 12. Aliás, Atos dos Apóstolos 4:12 e 1 Timóteo 2:5-6. Tem também a doutrina do diabo. Misericórdia, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Mas tem. Tem também, eu vou ler esse aqui primeiro. O movimento Rastafari. Eles creem nos líderes. No conceito do antinomianismo, não precisamos obedecer à Bíblia, nem mesmo às regras morais. Nas boas obras compensam pelo merecimento. Isso aqui já é o kardecista. Eles acham que a pessoa, e pregam assim, que a pessoa é por merecimento. É como se houvesse a reencarnação no pensamento deles. A pessoa morre várias vezes e volta várias vezes. Sabemos que é apenas através da graça que nós somos salvos, e é um dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque aqui eles pensam que é por merecimento, né? De tanto fazer caridade que a pessoa vai ser salva. E na verdade, isso é contrário à palavra de Deus. Nós sabemos que só através do sacrifício do Senhor, é pela graça que somos salvos. Aí tem os ibionitas, que é pela lei, eles só creem e obedecem ao Antigo Testamento.
heresias referente à natureza humana, não, que não nascemos no pecado, cada pessoa nasce sem pecado e é possível viver sem cometer pecado. É isso que eles pensam. Só o espírito é importante. Nosso espírito é bom, mas nosso corpo é ruim. Assim eles pensam. A salvação é ficar liberto do corpo físico. Gnosticismo. Agora vem a doutrina do diabo. Heresias do diabo. É um Deus com D minúsculo, né? Sugerem que o diabo é um Deus, D minúsculo, um Deus mau, oposto a Deus, o nosso Deus, oposto ao nosso Deus verdadeiro, mas igualmente forte a alguns grupos gnósticos. É bom, alguns grupos ensinam que o diabo trabalha para Deus, imagina. O diabo ele pode até fazer alguma coisa com permissão do Senhor. Com permissão do Senhor. Não é que ele trabalhe para Deus porque ele tem autoridade sobre Deus. Então, aí eles acham assim. Alguns grupos ensinam que o diabo trabalha para Deus procurando fazer sua vontade. Outros sugerem que o diabo quer nosso bem. Outros grupos gnósticos. A Bíblia ensina que o diabo foi criado por Deus, mas se rebelou contra ele. Realmente, a Bíblia, ela relata isso. E a gente sabe que o diabo, ele era um querubim da guarda. Está em Ezequiel 28:14 e alguns versículos adiante. Nós sabemos que ele se rebelou e além dele ter sido se rebelado, ele foi expulso do paraíso e com ele levou 1/3 dos anjos de Deus. Se rebelou 1/3 dos anjos de Deus. Porque o diabo, ele tem seus seguidores. Então o diabo não quer nosso bem, ele quer nos destruir. João 10:10. Vamos ler isso? Isso não, esse versículo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a tenham em abundância. Glória a Deus. Deus é vida, o diabo é morte. Ele não tem amor a ninguém, amados. Não tem essa. Ele dá com a mão e tira com outra. E tira com a outra. Com relação ao testemunho de Jeová, a Trindade, eles negam que Deus é 3 em 1. Rejeita Jesus e o Espírito Santo como parte de Deus. Arianismo. Testemunho de Jeová. O correto. A Bíblia ensina que existe um só Deus, que criou tudo o que existe. Isaías 40:28. Espírito Santo. Heresias sobre Jesus. Negação da sua divindade. Não aceitam. O testemunho de Jeová não aceita que Jesus é Deus. Alguns grupos sugerem que Jesus era apenas um homem tão bom, adotado como filho de Deus. Adotado, vê? Adotado como filho de Deus. Outros sugerem que ele foi a primeira criação de Deus. Certa vez eu estava em casa, inclusive toda molhada, lavando roupa. Aí eles bateram lá, o testemunho de Jeová bateram na minha porta. Então o Espírito revela de imediato. Eu tratei bem, eu disse assim, eu posso ser útil a alguma coisa a vocês, mas saiba, não deixei nem falar. Mas saiba, vocês estão da testemunha de Jeová, né? Eu disse, sim, nós somos. Aí veio me dar o livrinho. Eu disse, amada, eu não vou receber, sabe por quê? Eu sirvo a um Deus vivo, todo-poderoso, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o qual, aí eu mencionei o capítulo e versículo de João 3,16.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, não venha tentar me convencer. Uma doutrina que eu não creio, tá certo? Porque eu tenho um Deus todo-poderoso. E de antemão eu digo a você que eu repreendo, seja banido, expulso, pelo poder que há no nome de Jesus, qualquer doutrina falsa ao Evangelho. Você quer um copo d'água, alguma coisa que eu possa lhe ajudar? Mas você bateu na minha porta, não foi à toa. Jesus, ele queria que eu falasse para você. Não sei se alguém já chegou para falar o verdadeiro evangelho para você. O verdadeiro evangelho é este. Elas ficaram tão assim, sem ação. Tinha homens e mulheres. Tá, obrigada, não sei o quê. E saíram. E pronto, eu voltei a fazer o serviço que eu estava fazendo. Gente, às vezes, Deus permite essa situação que é para a gente evangelizar essas pessoas. Sabe? Como já aconteceu em outros lugares. Eu saí da igreja, quando eu vinha caminhando pela Domingos Ferreira, eu me deparei com umas que ficam na rua, com um suportezinho que coloca os livrinhos, Testemunha de Jeová. E eu fui usada pelo Espírito Santo. Naquela situação vieram falar comigo, aí eu falei a mesma coisa. Olha, amada, eu agradeço, mas eu vim. A gente trata bem, a gente trata com amor. O Senhor disse que a gente devia tratar com amor, mas mostra para eles a verdade. E assim eu faço todas as vezes. E dali saí, continuei minha caminhada depois que eu falei para elas e fui embora. E muitas das vezes, amado, já me ligaram, sabe? Testemunho de Jeová, querendo convencer. E eu debati porque nós vivemos em defesa do verdadeiro evangelho. Então, falamos aqui sobre a doutrina do diabo, o que é contrário os marianos, né, que creem que Maria, a gente sabe que Maria, a mãe de Jesus, como está escrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 22 em diante, que ela foi realmente agraciada, foi escolhida por Deus para gerar nela o Filho de Deus. E assim foi, mas depois que ela deu à luz, ela coabitou, teve intimidade com o marido dela e teve outros filhos. Portanto, Maria não é imaculada. Maria, na época, era assim, uma mulher, uma moça virgem, cheia de virtude do Senhor, de santidade. Mas depois que ela que ela teve Jesus, foi nela gerado pelo Espírito Santo, e explicado o anjo explicou em sonho para José, e ele creu, e ele apoiou ela, e depois de ter Jesus é que eles coabitaram. Antes não. Mas Maria não é imaculada, como muitos dizem, e vivem presa a tradições, achando que Maria é intercessora. Maria não é intercessora, não existe medianeiro nem medianeira. O único mediador entre Deus e os homens, nós sabemos que é Cristo Jesus. E só através do sacrifício dele que nós somos salvos. Então, essa acho que eu já li quase tudo. Deixa eu ver aqui se falta mais alguma coisa. Então, até para a gente falar da palavra de Deus, a gente tem que buscar a sabedoria do alto. Porque se nós não soubermos ministrar a palavra, aqueles que têm um pensamento distorcido, eles, além de não assimilar o verdadeiro evangelho, eles ficam com raiva da gente. Então tem que explicar que Maria, ela é realmente reconhecida como a mãe de Jesus, ela foi uma moça virgem, foi agraciada por Deus. Eu sempre, quando estou ministrando a palavra de Deus, eu sempre falo, principalmente a pessoas que são católicas, então, que ele tem essa tradição, né, muito apegada a Maria. Então eu digo, Maria, ela foi uma mulher e sempre será a mãe de Jesus, porque fez história, foi agraciada por Deus. Então, quem estiver negando isso, está negando a palavra de Deus. É uma falta de conhecimento da palavra. Nós reconhecemos que ela teve a participação
extremamente importante, como toda mãe, e ela foi, em especial, porque Deus achou virtude nela, ela foi agraciada para gerar nela o Filho de Deus. Mas ela não tem que as pessoas ficar achando que ela é uma deusa, que ela é uma salvadora, porque não existe isso. Isso é uma heresia. Aí explico tudo detalhadamente, gente. Olha, eu vou te explicar uma coisa. Eu morei num lugar onde a casa da pessoa, eu sempre evangelizo onde eu moro. Onde eu fui morar, a casa da pessoa, da senhora, era cheia de imagens esculpida pelas mãos humanas. E eu cheguei lá, o som estava nas alturas. Quando eu me aproximei, eu falei, né, com jeito, disse, bom, não sei se era bom dia ou era boa tarde. Boa tarde, amada. Eu sou sua nova vizinha aqui de perto. Aí ela, deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. Já foi logo baixando o som. Aí eu pude explicar para ela. Disse, olha, não estou ouvindo só na sua porta. Eu sou uma pessoa que eu prego a palavra de Deus. Então, eu cheguei até você por isso, mas não só aqui a sua casa. Eu quero que você saiba que não é só a sua casa. E tudo que eu vou falar para você é com relação ao que está na palavra de Deus. Deus ama todos, mas Deus quer salvar as pessoas. Eu expliquei tudo direitinho. Gente, não só foi uma vez que eu falei com ela, mas eu creio que aquela vida foi salva, como muitas lá. E toda semana há uma igreja que vai lá pregar. Então, muitas das vezes o Espírito Santo me usou, porque eles pregavam muito só histórias bíblicas, só histórias bíblicas. Aí eu fui até eles um dia e eu disse para eles, amados, prega mais sobre salvação. Eles precisam mais saber sobre salvação, porque há muito pecado aqui. Há muita orgia, muita badalação de festas, Eles entenderam. Então eles começaram também a pregar sobre a salvação. Enfatiza isso aí, porque tem muitas vidas que precisam ser salvas, sair da corrupção. Entendeu? De tudo, que eu não vou mencionar aqui, a gente sabe, tudo com relação ao pecado. Então eles entenderam e, além de falar das histórias bíblicas, eles passaram também a falar toda vez, de lá de casa eu ouvia, porque eles colocavam com alto-falante. E de lá de casa mesmo eu ouvia. Eu morava no segundo andar e eu ouvia tudo. Eles pregando, muitas vezes eu descia e participava também do culto que eles faziam. Então, amados, nem tudo a gente coloca na mídia que a gente faz. A gente, que eu digo, que prega a palavra de Deus, que defende o evangelho. Nem tudo a gente menciona na mídia. Mas olha, há muitos anos mesmo, que eu venho pregando o evangelho. Eu venho em defesa do evangelho. E aqui foi mencionado um resumo sobre heresia. Deve ter muitas coisas além, mas é resumir que a pessoa saiba que tudo aquilo que é contrário ao verdadeiro, ao evangelho, é uma heresia. Distorceu, falou que não está na Bíblia, porque a palavra do Senhor diz que não se pode alterar nada na palavra de Deus, nem tirar, nem acrescentar. Você pode ler isso nos capítulos de Apocalipse 22, 18, 19. Eu vou ler para vocês aqui, eu havia lido antes, vou ler de novo. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém, ainda capítulo 22 de Apocalipse, versículo agora 19, eu tinha lido 18, 19, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro.
Aí agora lendo o 20. Aquele que testifica essas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, amados, tudo que distorce a palavra de Deus se torna uma heresia. Ok? O Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Santo e poderoso é o Senhor, tremendo no seu agir em nossas vidas. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra e tudo que nela há. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.